TV Artilheiro. Sani, até não queria até voltar, mas os dois gols, né? Teve uma atrapalhada ali do setor defensivo. E até que você falasse aí para o torcedor o caso que ocorreu daquelas duas bolas, infelizmente, dois gols da Ponte Preta. Questão normal de jogo. Acho que a Ponte Preta teve um planejamento de jogo de esperar a gente e apertar no momento que a gente trabalhava a bola ali atrás. Conseguiram achar um gol logo no começo, que acontece no futebol em todas as circunstâncias. Aconteceram acho que 4 ou 5 gols contra na Copa do Mundo, onde tá todos os melhores jogadores jogando, normal. E depois de uma troca de passe nossa, uma saída de bola que a gente estava tentando conseguir chegar no campo adversário e acabamos no erro, mas isso não vem a diminuir, aumentar, a colocar dúvida no nosso trabalho. Ao contrário, a gente trabalha ainda mais para estar ainda mais fortalecido e é do jeito que a gente sempre trabalha. E eu falei na saída de jogo também que quando a gente ganha, a gente esquece, comemora no outro dia a vitória, mas depois quando se apresenta para o trabalho já pensa no próximo jogo. E a gente ontem foi muito dolorido, a gente conseguimos colocar que a derrota foi dolorida e trabalhamos isso em mente. Hoje já esquecemos já para agora pensar no Atlético Goianiense. Hoje, após o jogo, na entrevista coletiva do Rogério Ceni, ele foi bem sincero, demonstrou uma preocupação muito grande com relação aos problemas que a equipe teve para poder construir jogadas. O time sofreu muito desse setor. O que é que ele conversa com vocês após o jogo? Passa também essa preocupação para vocês com relação às ausências que o time possui, em relação a esses desfalques que vocês têm tempo e que o Fortaleza não tem conseguido reagir? Cara, nós jogadores estamos muito tranquilos com isso. A gente sabe o elenco que tem, a gente sabe os jogadores que aqui estão e a gente sabe que a gente tem que criar alguma alternativa dentro do jogo para a gente suprir essa necessidade. A gente sabe que a gente não foi fora do comum. O jogo, acho que desde o começo do ano, acho que foi um dos jogos que a gente menos criou no campeonato, em todos os jogos que a gente jogou. E a gente tem a plena convicção que não deu certo. A gente tentou, tomamos o gol muito cedo e aí tinha um planejamento de a gente segurar e depois aconteceu algumas situações que a gente não conseguimos concluir em gol. E aí depois a Ponte Preta conseguiu achar outro gol e depois se fecharam. Depois eles não tiveram alguns êxitos em algumas finalizações, mas a gente bem postado acabamos suprir isso. E tentamos atacar e não conseguimos entrar na defesa deles. É aquele dia que o jogo não flui, as coisas não acontecem, a gente não é aquilo que eu acabei de falar, a gente não pode colocar dúvida, não pode ter incerteza aqui dentro, porque a dúvida não é as coisas boas que se vai trazer. Então a gente continuar a ter a paciência necessária, continuar trabalhando. As peças o Rogério sabe muito bem quem colocar, do jeito da formação que ele quer, a gente já jogou em tantas formações já que a gente sabe desempenhar isso, então é ter tranquilidade. Eu acho que foi um jogo atípico do que a gente vem fazendo e não deu certo. Então não é ficar colocando um monte de situações em cima, é partir para o próximo jogo do jeito que a gente sempre faz. Houve falta de comunicação entre o Roger Carvalho e o goleiro Marcelo Cleber naquele gol, o primeiro? A hora que a bola foi lançada, eu estava olhando para a bola e eu acabei vendo que não ia ter algumas situações não ia ter nenhum jogador atrás dele e eu acabei informando, mas ali com o estado do jeito que estava, a torcida deles euforizada de ter a presença do torcedor logo com o seu clube, acabou é difícil ter essa comunicação. Tanto é que quando aqui a gente joga no Castelão também é difícil você comunicar. Se você não chamar o cara no pé do ouvido e conversar com o cara do jeito que tem que falar e trazer as coisas, é difícil escutar. Depois o Roger e o Boy, que todos nós conversamos dentro do vestiário, sabemos o que aconteceu, mas é aquilo que eu falei, a gente não pode ficar apontando o dedo para ninguém, ficar apontando, mexendo na ferida. Já foi, não adianta, a gente não vai voltar mais atrás, não tem como voltar mais ao jogo da Ponte Preta, agora a gente vai encontrar ele só depois no retorno, então não adianta a gente ficar apontando, colocando defeito em um, colocando defeito no outro. Somos nós, todos erramos, acho que todos nós têm a convicção que a gente não fizemos um excelente jogo, não fizemos o jogo que a gente planejou fazer, e a bola para frente, esquecer o que aconteceu e vamos pensar no próximo jogo.
mesmo sem essa história de não ter dúvida com relação ao trabalho enfim, esse jogo contra o Atlético Goianiense poderia ser uma disputa entre melhor defesa e melhor ataque, porque o Atlético tem o melhor ataque e o Fortaleza até o jogo contra a Ponte Preta tinha a melhor defesa. Não vai mais ser, mas fica então a certeza de que o ataque do Fortaleza também precisa de correções, mesmo sem essas dúvidas em relação ao trabalho de vocês? Acho que cada jogo que se passa a gente precisa de correções. Não é porque a gente ganhou que a gente não tem nossas correções diárias, não tem nos treinamentos, o Rogério não deixa acontecer do jeito que está. Não. A gente sabe que quando a gente ganha, a gente tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa que a gente erra no jogo ganho, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. E quando perde, aparecem inúmeras situações, aparecem dúvidas, aparece um monte de coisa que a gente não pode colocar para dentro do nosso elenco. Tanto é que o elenco está muito tranquilo, está todo mundo... Hoje foi uma apresentação bem tranquila, ninguém de cabeça quente, todo mundo logo chateado por causa da última vitória, da última derrota, mas com a cabeça, levantamos a cabeça, vamos trabalhar, vamos partir para a próxima, que não tem mais o que fazer. Então, eu acho que em cada setor do campo, a gente está muito bem desenvolvido, está muito bem tranquilo com tudo isso. A gente sabe que a gente tem que fazer mais, do que a gente vinha fazendo, porque quando se perde muitos jogadores, quando se mexe muito, e quem está de fora, está louco para jogar e quer jogar tudo quanto é jeito, tem que demonstrar, e a gente está nesse intuito, mas na hora que as coisas começar a encaixar novamente, a gente ter aquela regularidade nossa, aí dá tudo certo. Mas a gente está muito com a cabeça boa, não é aquilo que eu falei, não tem dúvida, não tem incertezas. Acho que todos nós, é um grupo muito pequeno, mas o Danilo ele fala uma coisa que é o nosso preparador físico, que é muito motivacional e é muito bom. É pequeno, mas é bom. Então é isso que é importante, né? Não adianta você ter 50 jogadores e não ter uma qualidade que a gente tem hoje. Então a gente sabe que isso é o principal do nosso elenco e a gente está em busca de fazer o nosso melhor. Jussane, essa tranquilidade, todo mundo com a cabeça boa, mas assim, foram 3 derrotas para 3 times paulistas, mas você acha que o clima é de tranquilidade, é de realmente ficar calmo porque o Fortaleza está com uma certa vantagem na pontuação da tabela, está líder com uma diferença de pontos boa, mesmo com isso, essa tranquilidade se dá devido a isso, devido a essa sequência de vitórias, essas poucas derrotas? Eu quero estar líder sempre, para mim estar tranquilo. Quero estar líder, quero ficar na ponta da tabela, quero ficar no G4, 14 rodadas, 12 como líder e 14 no G4. Para mim eu estou numa tranquilidade imensa. Eu não estava tranquilo se eu estivesse na zona de rebaixamento, preocupando para fazer pontos. Então, por isso que eu falo a tranquilidade, por causa disso. Porque não adianta você criar um monte de situações, sendo que você é o líder do campeonato, sendo que você está desempenhando um trabalho formidável, uma campanha absurda, que ninguém imagina uma campanha dessa daí. Então, não tem por que criar dúvidas, não tem por que ficar histérico, por que fazer coisas que a gente não vem fazendo. Manter a tranquilidade, manter a paciência, saber que a gente pensa jogo após jogo, a gente nunca determinou metas no nosso planejamento, a gente sempre pensou jogo após jogo, cada jogo uma final, e é desse jeito que a gente vem pensando. Então, eu continuo líder, eu continuo bem da cabeça, eu continuo tranquilo e vamos em frente, que sabe que tem mais. Jussane, vou fazer 2 perguntas não só. Uma delas é mais você fazer um comentário. Fortaleza há mais de um mês que não tem um gol de um atacante. E nesse meio tempo, jogadores de outras posições têm suprido essa necessidade de gols. Inclusive você fez um gol contra o Brasil, né? Gol de cabeça. Fala um pouquinho disso, da falta de gols dos atacantes e dos jogadores de outras posições, meias, laterais e até os zagueiros estarem atendendo essas expectativas, fazendo os gols. Tá, e agora eu vou para o outro lado. A gente era a melhor defesa do campeonato. Não só eu, não só o Lígio, não só o Adalberto, não só o Roger, não só o Marcelo, não só os laterais, fazendo a melhor defesa do campeonato. A gente era a defesa do campeonato começando lá da frente, com o Wilson, com o Gustavo, com o Dodô, com o Marlon. Os atacantes nossos, era absurdamente que eles marcam, que ele ajuda a gente. Então, se eles fazem isso pela gente, a gente tem hora também que a gente tem que ajudar eles lá na frente também. E se a bola não está entrando, se não está acontecendo, não é por causa que está mal, por causa que não tem confiança. Não, é uma circunstância que a gente não está conseguindo colocar. Não, nesse último jogo exatamente, a gente não conseguiu colocar em prática o que foi planejado. E o que foi planejado foi logo com 8 minutos de jogo caído por baixo, porque o nosso planejamento era totalmente diferente, e a gente tentou, tivemos chances,
O goleiro da Ponte Preta teve 2 defesas maravilhosas e a gente teve bola passada na frente do gol e não conseguimos concluir. E um jogo muito truncado depois também, ficou muito truncado, ficou muitas faltas e o juiz também deu uma ajudadinha, acho que pelo lado da Ponte Preta, mas a gente não pode ficar colocando isso, tem que estar com a cabeça boa, falei já, não adianta você procurar estatística, procurar o que está acontecendo de errado, o que não está, é manter o que a gente vem fazendo, desempenhar o nosso trabalho no dia a dia e no sábado eu tenho certeza que os gols do atacante vai sair, a gente não vai tomar gol e as coisas vão dar certo. E aí, pegando esse gancho dos gols, assim, a diferença também nem é tão grande. O Atlético tem 25 gols, o Fortaleza tem 22. Seria o caso, assim, de talvez uns 4 golzinhos e tal. Se ganhar de 6-0 já tá bom demais para nós. Mas é importante, acho que é importante, ainda mais diante do nosso torcedor, a gente vai ter a torcida favorável pra gente, acho que o torcedor vai estar em peso por causa da campanha do seu time, por causa de que somos o líder do campeonato, nada se mudou. E vamos em busca assim, do nosso trabalho, da gente fazendo as coisas necessárias, fazer o nosso melhor no dia a dia, para que sábado esteja tudo correndo a favor. Acho que o espírito de positividade aqui dentro não se acabou, tá todo mundo pensando positivo, desde quando a gente entra dentro desse portão para dentro, a gente olha no semblante de cada um, todo mundo está muito confiante de tudo que está se fazendo, então isso que é mais importante, a gente continuar essa confiança, continuamos líder do campeonato, nada se mudou e bola para frente, que sábado tem mais uma final para a gente. Ainda em cima da coletiva do Rogério Jussani, outra coisa que chamou a atenção foi o fato dele ter dito que ele estava jogando da maneira que ele não gostava. Ele gostava de colocar o time para frente, ofensivo, e devido a todas essas ausências ele tem mudado até o esquema tático por conta de todos os problemas que teve. Isso também tem sido uma dificuldade para vocês? Ou vocês, na sua opinião, conseguiram se adaptar bem nessa mudança de esquema tático? Eu digo, se fosse 2 jogos fora de casa e tivesse tido 2 derrotas, aí eu ia ficar preocupado e a gente não entendemos o esquema tático do Rogério. Mas o Rogério já colocou isso em prática no estadual. Conseguiu ter um laboratório muito bom no estadual. E perdeu muitas peças. E peças importantes que estavam fazendo uma diferença para nós absurda. E acabou ele tentando mudar e a gente conseguiu a vitória no Paysandu. Foi um jogo muito... Eu assisti na televisão e gostei muito do jogo. Um jogo muito truncado, mas um jogo também bem de cérebro, bem inteligente da nossa equipe. E esse jogo não deu certo. Aquilo que eu falei, no jogo do Paysandu a gente não tomou gol, a gente conseguiu segurar depois, que era uma hora, quando o time está jogando dentro de casa, ele se abre, ele vai para frente, a Ponte Preta ali, se a gente segurasse ali até os 30 minutos, a Ponte Preta ia se abrir, ia ter espaço para a gente jogar. E depois eles acharam 2 gols, aí não tem como entrar, aí fica muito mais difícil, mas a gente tentou e não conseguiu. Então acho que esquema tático, jeito de jogar, peças, o Rogério está muito tranquilo com isso, ele sabe muito bem quem ele colocar, ele sabe muito bem quem confiar, confia no elenco plenamente, todo mundo, ele passa isso pra gente todo dia. Então a gente não tem que ficar pensando em negatividade. Eu acho que a gente continuar nessa positividade, o Rogério, ele confia muito em todos nós e quem entrar dentro de campo fazer o seu melhor, independente de esquema tático, independente de situação de planejamento de jogo. Mas nosso planejamento é sempre jogar para frente. Então fica aquele meio receio de a gente não ter conseguido fazer um gol, porque acho que praticamente só teve um jogo que a gente não fez um gol e esse jogo também, então mas é ter paciência, ter a tranquilidade necessária que a gente tem e continuar trabalhando para as coisas dar certo. Beleza. TV Artilheiro.